Bom dia, lindo, maravilhoso dia. Estamos no dia 66 do projeto Bíblia para Iniciantes e a música que eu coloquei hoje é especial, Me Esvaziar, da Nívia Soares. Que você e eu possamos nos esvaziar das nossas dores, dos nossos pensamentos ruins, que nós possamos nos esvaziar dos nossos títulos, das nossas glórias, da nossa religiosidade, porque a religiosidade é quando eu coloco a religião acima de Deus, a doutrina, os dogmas, os conceitos, preconceitos, as regras, acima do amor de Deus. E muitas vezes, porque eu vou à igreja, porque eu leio a Bíblia, porque eu faço isso, nos achamos melhores do que as outras pessoas. Isso é a religiosidade que nos afasta de Deus. Que eu e você possamos estar vazios de nós mesmos, dos nossos títulos, dores, desilusões, para que possamos nos encher da vontade de Deus, do Espírito Santo, que possamos preencher a nossa mente, o nosso coração com aquilo que Deus tem preparado para mim, para você, com o amor de Deus, com o poder, com a glória de Deus. Amém? E olha o que acontece se não fizermos isso. Aqui, nesse trecho, nessa pequena passagem da Bíblia, no capítulo 27 de Mateus, do versículo 1 ao 10, onde Judas é tomado por uma dor que é consequência de uma culpa. A raiz dessa dor é a culpa. E vamos falar um pouquinho sobre isso, porque nos dias passados, ontem, anteontem, foi falado de traição. Judas traiu, Pedro traiu. Anteontem falamos sobre a parte de Judas, como Judas foi levado a trair Jesus. E ontem falamos sobre Pedro. Foram duas pessoas que andaram com Jesus, estiveram lado a lado, presenciaram o amor, a entrega, os milagres, o poder de Jesus, cearam com Jesus, e comeram o pão que o Jesus partiu, simbolizando o seu próprio corpo, beberam o vinho, simbolizando o seu próprio sangue, tiveram essa comunhão e logo depois traíram a Jesus. Há uma diferença no depois, e a gente vai falar sobre isso. Então, começando a leitura de hoje, capítulo 27, ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Ele foi enforcar-se, ele se suicidou. A dor foi tão grande, a dor levada pelo remorso, pela culpa. A culpa é talvez o pior sentimento, o mais destrutivo de todos os sentimentos, uma culpa. Uma culpa que leva a atitudes
não sábias, atitudes negativas, atitudes destrutivas. Muitas vezes a culpa leva a pessoa a dar a sua vida de uma forma errada. Nós temos sim de dar a nossa vida, mas para que traga mais vida e não para que traga a morte, a dor, a tristeza. Não. A nossa vida tem sim de ser dada para um propósito grandioso. A nossa energia, a nossa saúde, a nossa disposição, a nossa inteligência. E quando nós nos arrependemos dos nossos maus feitos, arrependemos genuinamente, ou seja, queremos fazer diferente. Queremos viver para nos doar com alegria. Por quê? Porque sabemos que há um caminho novo, um caminho diferente. E Judas não enxergou isso. Existe uma diferença entre responsabilidade e culpa. Então, muito cuidado, porque é uma linha tênue. A responsabilidade é você saber que você foi sim responsável por algo que aconteceu. A culpa, ela traz um peso, porque você foi culpado por aquilo, não apenas responsável. Então, é muito importante que eu e você tenhamos o discernimento, a sabedoria para distinguir isso. Pedro viu a responsabilidade dele, o que ele fez. E ele ali se arrependeu. Ele se arrependeu. E Jesus, mais para frente, num momento incrível, e nós vamos falar sobre isso mais para frente, ajudando Pedro, tirou o peso de uma possível culpa que Pedro poderia estar sentindo. Agora, no caso de Judas, foi tão forte, tão forte. A culpa foi tão intensa, a dor foi tão intensa, o remorso foi tão intenso, que ele não conseguiu continuar a sua própria vida. Talvez uma dor tão grande, que o levou a se enforcar. E aí eu peço para que eu e você possamos analisar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. E eu convido a você a se esvaziar da dor, se esvaziar da culpa, se esvaziar da mentira, que você possa abrir mão de tudo aquilo que te afasta de Deus, se arrepender genuinamente e decidir trilhar uma vida de entrega a Deus, uma vida de abundância, uma vida de alegria, de felicidade, uma vida onde você vai alegrar o coração de Deus e não entristecer. Jesus não queria que Judas se suicidasse. Deus não tinha planejado isso para Judas, com certeza. Com certeza. Não existe alguém que Deus crie, alguém que Jesus ame, que deseje tal fim. Acredite, Deus nos deu o livre-arbítrio. É a maior responsabilidade que eu e você podemos ter. E tirar a sua própria vida, acredite, entristece o coração de Deus. Entristece. É desistir. Não existe fracasso, pessoal. Não existe. Existe desistência. Uma pessoa que desiste da vida é porque ela sentiu o fracasso, porque na verdade o fracasso não existe, é um resultado, é um sentimento, é uma criação humana.
E ele se sentiu ali fracassado, culpado, ao invés de analisar o resultado da sua traição, se arrepender e fazer diferente dali para frente. Mas não. O sentimento de culpa, de fracasso foi tão grande que ele tirou sua própria vida. Não desista da sua vida. Se você já pensou em tirar sua própria vida alguma vez, peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus. Eu sei que muita gente que está ouvindo agora essa palavra, talvez pode até estar passando por uma situação tão difícil, uma situação onde você pode estar pensando nisso. Tirar sua própria vida, para quê? Para que viver? Tanta dor, tanta desilusão, tanto sofrimento, tantos pensamentos ruins. Às vezes não consegue enxergar uma saída, a alegria, e está aí triste. Eu peço a você, se esvazia disso. Se esvazia desse sentimento, abre mão e começa a colocar no lugar desses pensamentos, começa a colocar no lugar desses sentimentos a vontade de Deus, se entrega a Deus. Se você já está pesado, se já está difícil, vai, entrega mesmo sua vida a Deus. Fala assim, eu não tenho mais nada a perder, mais nada. E muda, porque não adianta. Não adianta você querer resultados diferentes se você não consegue fazer coisas diferentes. Então faça algo. Entregue a sua vida verdadeiramente a Deus. Se você tiver dúvida em relação a isso, pode me perguntar aqui no particular, sem problemas. Estou aqui para te ajudar de verdade. A minha vida é para servir a Deus de agora em diante. Eu decidi que de agora em diante a minha vida é para servir a Deus, para fazer a diferença na vida de outras pessoas. E se eu estiver fazendo a diferença na sua vida agora, ó, você pode ter certeza, melhor coisa do mundo é isso. Dar a sua vida em favor dos seus amigos, dos irmãos, em favor de Deus, de um propósito maior. E se você quer se juntar a mim nesse propósito, se você quer fazer diferente, você pode me procurar aqui no particular. Tem um propósito grandioso. Tem um propósito de Deus para você. Os planos de Deus são muito maiores do que aquilo que você pode estar pensando. E às vezes você está numa dor, às vezes você está num sentimento, às vezes você está colocando alguma coisa acima de Deus na sua vida. E às vezes é apenas um problema de ordem, de hierarquia. Às vezes você está colocando alguém, um sentimento, alguma coisa acima de Deus. Coloca Deus no lugar dele, no lugar onde ele tem de estar. E vai para o centro da vontade de Deus, que é o melhor lugar para você estar. Judas saiu da vontade de Deus, saiu do centro da vontade de Deus. E ele se encheu de um sentimento destrutivo, um sentimento de culpa, de fracasso. E ele tirou sua própria vida, ele foi se enforcar. Quantas e quantas pessoas estão pensando neste momento em tirar sua própria vida? E quantas pessoas estão efetivamente fazendo isso? A estatística é dolorida, é uma pena. Talvez essa pessoa precisou de uma palavra, talvez uma palavra como essa, para mudar a sua vida. Imagina, talvez se ela tivesse tido a oportunidade de entregar a sua vida a Deus, o quão diferente seria a história. Quantas pessoas ela poderia impactar, quantas pessoas ela poderia ajudar, se doar verdadeiramente, corpo, alma e espírito, para um projeto. Amém. E
Continuando aqui, continuando a leitura. Os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Olha só. Com aquele dinheiro, com aquelas 30 moedas, compraram um cemitério, um lugar onde as pessoas seriam enterradas. Foi para isso que serviu aquele dinheiro, um dinheiro sujo. Por isso aquele campo tem sido chamado até hoje o campo de sangue. Sangue derramado por 30 moedas de prata. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Tudo isso já estava profetizado lá atrás, tudo isso já estava escrito. É uma pena que pessoas vendem a sua própria vida para conquistar coisas que não são de Deus. E muitas vezes, quando cai a ficha, muitas vezes, quando vem a luz, quando vem o discernimento disso, vem a culpa junto. E o que eu quero é que você entenda: não existe nenhum pecado tão grande que Deus queira que você tire a sua própria vida. Não existe, não existe. Só existe um pecado na Bíblia que não é perdoado, e é a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas isso nós já falamos aqui. O que é isso? É a pessoa ter um contato, ela ter uma vivência com Deus tão grande e depois cuspir nesse prato. Assim, cuspir, blasfemar. Blasfemar, não apenas cuspir, mas blasfemar para outras pessoas, ironizar, criticar. Judas não fez isso. Judas, ele entregou Jesus, esperando talvez que Jesus, Todo-Poderoso, pudesse ali manifestar sua glória diante de todo mundo. Talvez, quem sabe, fosse esse sentimento de Judas. Talvez ele achava que Jesus ia ali chamar os 12 legiões de anjos e, e acontecer como Jesus mesmo falou, que se ele quisesse, ele faria isso. Mas ele não tinha noção, talvez. Então, pessoal, entrega a sua vida a Deus, sabe? Não tem coisa melhor, não tem coisa melhor, não tem decisão melhor do que fazer isso, entregar a sua vida a Deus e se esvaziar de tudo aquilo que não vem dele, de tudo aquilo que não procede dele. Amém? Poderia ficar aqui falando por horas sobre isso, mas eu vou encerrar aqui e com uma oração. Senhor Deus, Pai, eu peço que o Senhor venha sobre a vida de cada pessoa que está escutando esse áudio hoje. E se há algum sentimento, se há algum pensamento que esteja trazendo dor, tristeza, que esteja trazendo um afastamento de Ti, que esse pensamento, que esse sentimento seja esvaziado agora, caia por terra agora, e que no lugar dele venha a Tua vontade, a Tua sabedoria, a Tua alegria, a Tua plenitude, que o Senhor venha preencher o vazio, que o Senhor venha preencher aquilo que está tomando o Teu lugar, em nome
de Jesus é o meu pedido ao Senhor. Amém? Que você receba, se você é essa pessoa que está passando por isso, que você receba agora um pensamento, uma alegria, uma direção. Que o Espírito Santo preencha todo o vazio na sua vida. E que você entregue a sua vida. E que ela fique repleta de propósito, de plenitude, de abundância e de alegria. Amém? Um beijo no seu coração. E como eu falei, qualquer coisa, me procura aqui no particular. A gente pode conversar. Um abraço, beijo no coração.